informar sobre os eventos do Unipam? Então acesse www.unieventos.unipam.edu.br. Com certeza, você irá encontrar uma atividade interessante para você. E hoje, na Dica Cultural, nós temos a presença da professora Mônica Guimarães. Olá, Mônica, é um prazer tê-la aqui novamente nos nossos estúdios. Prazer é meu de poder fazer mais uma dica cultural. E hoje nós vamos falar sobre um famoso romance do inglês Bram Stoker, que é muito conhecido, que se chama Drácula. Fala um pouquinho pra gente, professora, inicialmente, sobre o enredo dessa história. Bom, o livro ele é todo escrito em forma de cartas e diário, né, que os personagens relatam as aventuras, as situações pelas quais eles passam, e a trama todinha gira em torno do personagem Drácula, o Conde Vlad, que depois de vários séculos reencontra o grande amor da vida dele, que foi assassinado durante uma guerra. E ele contrata um vendedor de imóveis para visitá-lo no castelo dele, na Transilvânia, para poder comprar um imóvel na Inglaterra. Mas, na verdade, é toda uma desculpa, porque a noiva desse rapaz, desse corretor de imóveis, é a reencarnação da paixão dele, do Conde Drácula, que foi assassinado. Então, a trama toda gira em torno desse resgate, desse amor. Então, várias situações acontecem desde a chegada do rapaz no castelo do Conde Drácula, em que ele se vê envolto em situações de mistério, às vezes até de terror, e a ida do Conde Drácula para a Inglaterra, momento também que, na chegada dele, fatos estranhos começam a acontecer na cidade, mortes estranhas, o navio que transportava o Conde Drácula, todos os tripulantes, todas as pessoas que estavam no navio foram mortas. Então é sempre envolto em mistério, em situações que nos deixam intrigados, né? E uma outra coisa que intriga também, que há quem diga que o Drácula realmente existiu. Isso é uma lenda ou realmente esse sanguinário existiu? Bom, na verdade, Bram Stoker, para poder escrever o livro foi escrito em 1879. Então ele fez uma série de pesquisas a respeito da história de personalidades famosas, místicas, e ele descobriu que existiu um conde Vlad, que vivia na Europa, na Romênia, e que realmente era sanguinário. Ele, para destruir os inimigos dele, ele se vingava de uma forma bem cruel e torturava esses inimigos. E realmente, então, é fato que existe o Conde Drácula, mas Drácula, na verdade, é o sobrenome da família, que são pessoas da Ordem Dracul, que é a Ordem do Dragão. Então, tem a relação de misticismo pelo nome, porque é um dragão que parece uma serpente, então é relacionado com o mal, as vinganças, as torturas, mas o fato de beber sangue, isso nada é comprovado. Então é mais pela tortura que ele fazia com os capturados dele. E com relação a adaptações para o cinema, atualmente nós temos uma visão mais meiga, mais carinhosa com os vampiros, né? Nós temos aí Crepúsculo, que deixa a gente ver o vampiro não como o sanguinário do Drácula, até a adaptação mesmo do livro. Você acha que deixa essa visão do vampiro como uma pessoa mais meiga e menos cruel, como a gente pode notar no livro? A adaptação do cinema, na verdade, tem uma adaptação famosa de 1922, que foi a primeira, cujo título é Nosferatu. Então, é um Drácula diferente, mas não tem nada de charmoso. Então, é uma visão um pouco mais parecida com o livro. Já a versão de 1992 deixa mais esse lado romântico transparecer. Então, a visão do Drácula é de um Drácula sedutor, que realmente quer resgatar essa paixão que foi vivida, né, com a esposa dele, que foi morta. Então, realmente, ele quer deixar transparecer isso. Essa adaptação é uma fotografia belíssima e mais romântica, a visão um pouco diferente do livro, que já é mais crua. As maldades que ele fazia são mais claras.
Muito obrigada, então, Mônica. Espero que todos se divirtam lendo, né, o livro Drácula e também assistindo, quem tiver oportunidade. Esperamos você mais vezes aqui na Dica Cultural do Conexão Unipam. Eu é que agradeço a oportunidade e espero que vocês possam tanto ler o livro e assistir ao filme e tirar suas próprias conclusões, fazendo a comparação entre os dois. E no quadro Comportamento dessa semana, o professor Henrique Miranda fala sobre relacionamento amoroso. Um tema complexo, mas que não deixa de ser apaixonante. Olá, olha a gente aqui de novo, em mais um Conexão Unipam, no quadro Comportamento. Essa semana me pediram para falar sobre os relacionamentos amorosos, não é verdade? Uma menina me encontrou e falou assim, professor, o senhor podia falar um pouco sobre relações amorosas. Eu falei, por quê, querida? Qual é o seu interesse nesse tema? E ela me relatou que tem muita dificuldade nos seus relacionamentos, porque ela sempre se decepciona à medida em que o relacionamento ele vai se aprofundando. Bom, para a gente falar de relacionamento amoroso, nós vamos falar de gente, nós vamos falar de pessoas, de seres humanos. E eu já cansei de falar aqui no quadro Comportamento que gente é uma coisa complicada, gente é uma coisa complexa. Gente não é igual vaca, cachorro, que são pré-programados. Nós somos seres que temos personalidades diferentes e, portanto, percebemos as coisas de maneiras diferentes e agimos de maneiras diferentes. Em relação aos relacionamentos amorosos especificamente, vale lembrar o seguinte, todo relacionamento começa com um encantamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade. Você faz amizade com alguém porque você se encanta num primeiro momento por aquela pessoa. Você resolve estabelecer um relacionamento afetivo com alguém porque essa pessoa lhe causou algum interesse. E aí vem um primeiro momento do relacionamento, que é a paixão, especificamente no relacionamento amoroso, que era definido inclusive por um filósofo grego chamado Platão, filósofo da antiguidade clássica, da Grécia clássica, que dizia que paixão vem do grego pathos, e pathos significa patologia, doença. A pessoa, quando está apaixonada, ela tende a supervalorizar as qualidades e não ver os defeitos. É óbvio, é uma questão de sobrevivência do relacionamento. Para eu estabelecer o relacionamento com alguém, eu preciso primeiro me apaixonar por este alguém. E aí vai ser natural que eu não consiga ver os defeitos que essa pessoa tem, porque eu estou apaixonado. Até porque a paixão ela é de um primeiro momento, né? O tempo de convívio entre as pessoas ainda é muito curto. Então você só consegue ver realmente as qualidades. Sem contar que todas as pessoas, quando se envolvem num relacionamento amoroso, no início elas querem mostrar o melhor de si. Todos vocês sabem disso. Os primeiros encontros, a moça coloca a sua melhor roupa, se arruma toda, o rapaz do mesmo jeito. À medida em que a convivência ela vai se aprofundando, nós tendemos a descuidar um pouco disso, inclusive nas nossas amizades. No começo, o tipo do relacionamento é um. À medida que a intimidade ela vai crescendo, tende a se diferenciar, tende a se tornar diferente. No relacionamento amoroso, o que vai acontecer? Passada a fase da paixão, você descobre que a pessoa não tem todas aquelas qualidades que você achava. Que sim, ela tem muitas dasquelas qualidades, mas ela tem uma série de defeitos que com o tempo e com o convívio você começa a percebê-los. O que vai acontecer? Vai acontecer que você já se apaixonou, passou a gostar, passou a conhecer a pessoa e você faz então o seguinte balanço, a seguinte conta. Essa pessoa tem tais qualidades, tem tais defeitos, como eu gosto muito dela, eu peso e resolvo ficar com essa pessoa. É assim que os relacionamentos, seja na amizade ou os relacionamentos amorosos, acontecem. Você passa por uma fase inicial de encantamento e de paixão e depois, à medida que você vai conhecendo, vai convivendo, você vai conhecendo a pessoa. E aí você já aprendeu a gostar dela e resolve permanecer nesse relacionamento. Isso é super comum, isso é super humano, não tem problema nenhum. Agora, muitas pessoas me dizem que se decepcionam. Eu não esperava que ele ou que ela fossem assim. Só que isso, gente, é natural do ser humano.
Eu costumo dizer para os meus alunos, assim, brinco com eles, né? Digo, olha, você nunca vai se decepcionar com uma vaca, um cachorro, um cavalo, porque eles são, como eu falei, pré-programados. Você já sabe o que esperar deles. Ser humano é uma caixinha de surpresa. Do ser humano a gente pode esperar tudo. Pode esperar tudo nas amizades, nos relacionamentos amorosos. Quem falar para mim que não consegue viver porque não consegue lidar com as frustrações, não consegue lidar com as decepções que os outros causam, é uma pessoa que vai ter que abandonar o mundo, vai ter que abandonar a existência, vai ter que abandonar a humanidade. Se nós convivemos com seres humanos, a tendência é que a decepção esteja presente, sim, nos nossos relacionamentos. Só que no caso do relacionamento amoroso, como você já aprendeu a gostar daquela pessoa, você então resolve pagar o custo de conviver com os defeitos, mas também você resolve receber os benefícios de conviver com as qualidades que essa pessoa tem. Segredo não tem, fórmula pronta não tem, porque para ser humano não tem fórmula pronta, tá? Tem fórmula pronta para adestrar animal. Para ser humano não, porque como eu sempre disse para vocês, o ser humano é e será sempre uma grande incógnita, uma grande caixinha de surpresas, tá bom? Espero ter ajudado vocês, né? Espero ter ajudado a aluna aí que me perguntou, que me questionou sobre o relacionamento amoroso, e conto com todos vocês no próximo encontro. Um forte abraço e até lá.